Olá a todos, bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Júlia Galves. Hoje eu gostaria de trazer uma questão que aparece muito, eu acho que praticamente todo dia, nas minhas sessões de confirmação. Para quem não sabe, eu faço sessão de confirmação de vínculo, chama gêmea, alma gêmeas, contato de ascensão, vínculos kármicos. E independente, muitas vezes, do resultado, digamos assim, da confirmação, sempre volta uma grande pergunta. Mas, Júlio, o que eu faço agora? Qual que é o próximo passo? Como que eu faço para sair dessa obsessão? Como que eu faço para seguir minha vida? Para voltar a ter uma cabeça que pense em outra coisa do que na outra pessoa? E não existe uma fórmula mágica, tá? Não tem, olha, você faz isso, isso, isso. Seria muito fácil, E cada pessoa é diferente, cada processo vai ser diferente. Mas todos os processos têm que levar para um mesmo lugar, que é um autoconhecimento, Que é voltar toda essa energia, todo esse amor, todo esse desejo de estar com o outro para a sua vida, Compreender isso, eu falo muito quando eu tenho aberto regularmente caixinhas de perguntas no meu Instagram, e muitas vezes as perguntas por que o gêmeo faz isso? É normal o gêmeo fazer isso, Sempre as perguntas estão muito voltadas para o outro, e poucas estão voltadas para como eu olho para isso em mim. Muitas vezes, quando a gente está obcecado por uma questão, por uma pessoa, muitas pessoas acreditam que se aquela pessoa mudar, se aquela pessoa fizer como a gente quer que ela faça, tudo vai ficar bem. E a gente tem que lembrar que aquela pessoa, aqui é uma grande peça de teatro, gente? E cada pessoa está no seu papel, no lugar certo. E as pessoas que aparecem na sua vida, chama gêmeas ou não, independente do vínculo, vem trazer o que você precisa olhar em você, vem ser um espelho do que você precisa enxergar. Essa questão do espelhamento, aliás, é interessante. Às vezes a pessoa vem te mostrar o que você não está querendo ver em você, mas às vezes ela vem te mostrar uma polaridade oposta ao que ela é. Tá? Então, às vezes uma pessoa está num extremo e percebe que você também, e você vai perceber que você está no outro. E talvez ela venha te trazer com esse extremo dela algo que você tem que aprender a ser um pouco mais para chegar nesse equilíbrio, E às vezes ela vem simplesmente realmente mostrar algo em você que você não está conseguindo enxergar, que está no seu inconsciente, que precisa vir à tona, tá? Então, muito mais importante por que fulano faz isso? É normal fulano fazer isso? Isso faz parte... Muito mais ok, essa pessoa fez isso doeu em mim. Então, se doeu em mim, porque isso é uma grande diferença, pessoal, quando a gente está curado de uma ferida e quando não está. Quando a gente está curado, aquela questão pode nos chatear, Uma situação pode falar, bom, não era isso que eu queria, não era exatamente assim que eu queria. Mas não vai doer profundamente, não vai ser nossa, o meu mundo acabou, Não vai ser uma dor interna de ferida que vai trazer para o cérebro um sinal de alarme, tá? Que quando a pessoa está muito na ferida, é isso que traz, Traz e muitas vezes bloqueia aquela pessoa, ou faz ela ter reações, Porque justamente envia para o cérebro um sinal de alarme, Que faz ela ter reações, e muitas vezes as pessoas falam assim, gente, eu não sei por que eu agi dessa maneira, É totalmente no impulso. Ou pessoas que fogem e não sabem por quê, Pessoas que atacam não sabem por quê, pessoas que ficam totalmente paralisadas e não sabem por quê. Porque elas estão tendo uma reação a uma ferida. E é impressionante, e isso eu percebi em mim e eu percebi em pessoas que eu acompanho, como uma mesma ação, Aquela pessoa que fez uma coisa e te machucou muito, você curando aquela ferida, aquela pessoa pode continuar fazendo a mesma coisa. Já não vai doer. E não é por uma questão de me acostumei que ela faça isso, não. É porque realmente aquilo você já não leva como pessoal, tá? Então, é muito importante esse processo de entender que nós não somos vítimas de nada, Que muitas vezes nós estamos numa situação e nós continuamos nessa situação porque a nossa ferida fala mais alto, o nosso medo fala mais alto, do que aquela dor.
Então, a gente olhando para isso, a gente parando de culpar o outro, né? E se o outro faz algo que realmente é ruim pra gente, a gente tem o poder de se distanciar, né? E não querer mudar o outro. Então, a gente tomando a responsabilidade das coisas que estão acontecendo, né? Percebendo também que, nossa, eu estou totalmente obcecada pela pessoa. Tem duas hipóteses. Ou realmente o pensar naquela pessoa de uma certa maneira, por mais que isso traga questões complicadas, mas tem um certo prazer, né? Tem um prazer de relembrar o que foi vivido. Muitas vezes a gente se agarra a uma coisa para lembrar que aquilo foi real, né? Então a gente fica com aquele pensamento obsessivo. E às vezes é simplesmente porque a gente não quer acolher um sentimento, né? Eu já falei disso também. Às vezes a gente recusa tanto um pensamento, e eu sempre dou o exemplo do regime, né? Acho que para quem já fez regime sabe, ou quem falou, não, durante tal período eu não vou comer alguma coisa, né? É só a gente decidir isso que parece que o mental ele só traz aquilo pra gente. A mesma coisa é quando você tem uma pessoa, né, que você gosta, uma pessoa que te chateou. Enquanto você não aceita esse sentimento, enquanto você não fala, ok, esse sentimento faz parte de mim, você está recusando e aquilo vai ficar voltando pra você até você olhar para aquilo, tá? Então, prestar atenção aí nessa obsessão, o que ela tá trazendo para você, porque também ela vai estar te trazendo um conhecimento, tá? E muitas vezes, a maioria das pessoas, né, que vem fazer a confirmação, não é 100%, claro, nunca é 100%, mas a maioria das pessoas, elas vão ter muito mais uma vida de abandono, né, de traição, elas têm esse perfil ansioso, né, e que querem resolver a situação, que querem salvar a outra pessoa, né? Acho que tudo depende delas também. E se você colocar toda essa energia, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo pra mim. Mas se essa pessoa pegasse toda a energia que ela está doando para todos os lados, muitas vezes sem ninguém ter pedido, né? Porque ela acredita que ela salvando todo mundo, ela será amada. Se ela colocasse tudo para ela, né? Para olhar para ela, de uma maneira genuína, com muito carinho, com certeza as coisas mudariam na vida dela, tá? Então, uma das grandes coisas a fazer primeiro é se descobrir, né? Eu vejo muita gente também falando assim, eu quero saber qual que é o meu propósito, qual que é o meu propósito, como se o propósito fosse uma coisa externa. Não, o propósito é uma coisa interna, tá? É o que eu tenho para dar para o mundo. Só que para isso, para começar, a gente já tem que sentir que nós temos alguma coisa de bom, né? Às vezes a pessoa não se vê como alguém que tem algo para dar, né? Isso é uma das questões. Outra questão é o prazer, né? Muita gente, eu falo assim, tem que ter mais prazer na vida. Isso realmente, num planeta de 5D, o prazer, ele reina, né? Hoje em dia a gente está ainda num mundo onde reina o sacrifício, né? O ter que batalhar para alcançar, né, para chegar em alguma coisa. Às vezes é alguma coisa que a pessoa nem quer, né, mas que a sociedade falou que ela tinha que alcançar aquilo, tá? E no planeta de 5D não é assim, é o prazer, tá? É o curtir aquele momento. E eu sempre deixo bem claro que o prazer não quer dizer, eu só vou, sei lá, o que hoje em dia a sociedade vê como prazer, né? Enfim, onde não tem nenhum tipo de... onde não tem trabalho, por exemplo, né? Onde é a curtição do final de semana. Não. O prazer é você ter uma profissão que te dá prazer, você ter hobbies que te dá prazer, você ter relacionamentos que te dão prazer, né? Você morar num local que te dá prazer, independente de riqueza material ou não, né? É você também olhar a vida com prazer, né? Olhar o famoso copo meio cheio, tá? Só que para isso, você tem que saber o que te dá prazer. E a maioria das pessoas não sabem, porque também fez muito parte da nossa cultura e sociedade, né? Onde o prazer é depois. O prazer é uma recompensa. E muitas pessoas usam esse prazer como recompensa, inclusive o prazer sexual, né? Então tem muitos bloqueios. Eu tô indo um pouco para todos os lados, mas porque eu acho que tem muitas questões importantes que depois podem ser aprofundadas, claro, mas para entender que olha o tanto de coisa que a gente tem que para olhar pra gente, né? Para se descobrir. E a gente gasta muito tempo e energia querendo mudar o outro. E uma coisa que é importante também saber é que quando
quando a gente tá falando de duas pessoas, né, num relacionamento qualquer, amoroso ou não, existe uma energia que é jogada de um lado para o outro, né? Então, essa pessoa, claro que ela vai reagir com a bagagem dela, né? Mas ela também vai devolver e essa pessoa vai reagir com a bagagem dela. Então, fica essa troca. Se você tá jogando isso e a pessoa tá reagindo assim, é porque você tá jogando de tal maneira, de tal energia, tá? Se você não reage mais dessa maneira a essa pessoa, ela pode até tentar enviar novamente aquela questão, tá? Mas ela não vai conseguir, tá? Porque aquilo não vai mais te tocar. Então, parece mágico, mas quando a gente muda a nossa maneira de ser, né? Quando a gente muda as nossas crenças, quando a gente começa um processo de cura, a gente não se deixa mais levar pela bagagem do outro. E a bagagem do outro, as provocações ou a maneira de agir, perde força, porque ele encontra um vazio, né? Ele não recebe de volta o que ele quer receber. Então, naturalmente, aquela pessoa muda. E isso eu também percebi e muitas pessoas me falaram, né? Interessante, minha relação com meu pai mudou depois que eu trabalhei tal coisa, né? Ele não me trata mais da maneira, né? E talvez, possivelmente, ele tentou tratar, só que você reagiu diferentemente. E daí, a dinâmica mudou, tá? Então, vocês têm o poder de olhar para vocês, de trazer amor, de se conhecer. Olha que maravilha, né? A gente veio aqui para lembrar quem nós somos, né? Então a gente está perdendo tempo de não nos conhecer. A gente quer conhecer o mundo, quer conhecer o outro, mas a gente não se conhece, né? Então é muito importante esse mergulho para dentro, para saber o que a gente quer, sobretudo o que a gente não quer mais, o que a gente não aceita mais, tá? E esse é o primeiro passo, e o segundo, e o terceiro e o quarto, na verdade, para justamente sair dessas obsessões, sair desse apego às outras pessoas, né? Porque a gente tem que trazer nossa energia pra gente. Não quer dizer que a gente não terá mais contato social, não terá mais relacionamentos, não é isso, né? Que a gente não vai se importar mais com o outro. Mas nós temos que ser nossa prioridade, né? A gente tem que sair do sacrifício, a gente tem que estar com amor e carinho pra gente, porque muitas vezes a gente é muito mais duro e difícil conosco do que com as outras pessoas. Tem coisas que a gente deixa passar dos outros e que a gente, quando é com a gente se critica terrivelmente, né? Então trazer esse olhar de carinho, de amor, de compaixão, de conhecimento pra gente, e toda essa energia primeiro pra gente, para depois poder dar tudo isso, porque a gente não pode dar o que a gente não tem pra nós mesmos, tá? A gente não pode dar amor para o outro se pra gente a gente não dá. O que a gente vai estar dando é dependência, é apego, é querer que o outro retribua da maneira que a gente quer, né? Então, é muito importante a gente se permitir ir para essa unicidade. Não é fácil, não é um processo que dura um dia, um mês, não é fazendo uma constelação familiar que vai passar, tá? É um processo longo, é um processo por etapas, é um processo que muitas vezes vai nos fazer olhar para questões muito complicadas, muito difíceis, que a gente não tá a fim de olhar. Porém, conforme a gente vai olhando, a gente vai tirando essa bagagem que a gente está carregando e que nos pesa tanto, e que nos faz ter apegos e que nos faz ter tantos medos. E com isso a vida vai ficando muito mais leve, muito mais gostosa, a gente vai se sentindo mais livre. Não quer dizer que a gente vai ter tudo o que a gente quer, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, o que a gente queria era questão do ego, não era uma questão nossa, né? E a gente vai aceitando, vai vivendo aqui, no aqui e agora, né? Aproveitando o que a vida está nos dando naquele momento, aproveitando a alegria que está encarnado aqui nessa transição, nesse momento tão forte para o nosso planeta, né? E curtindo e tendo uma vida leve. Ok, pessoal? Por hoje é só. Um grande beijo e vão se amar.